Paz, amém? Amém. Irmãos, eu fiz já o questionário, depois do livro de Juízes, depois os meninos vão imprimir e eu já vou mandar depois para eles, à noite já vai estar o livro de Ruth, tá bom? Porque eu esqueci de fazer na semana passada. Amém? Tem um finalzinho aqui para a gente comentar, que a gente parou lá em Eude, Canhoto, lembra? E fala sobre a influência do líder. Vamos orar? Alguém para orar? Quem se habilita? Tem um corajoso? A Igno vai orar? Tu já ora bastante, senhor. Amém. Bom dia, Pai do Senhor. Vamos pôr de pé, né, orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Santo de Deus, te agradecemos, Deus, nessa manhã, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez. Para, Senhor, nossas mentes serem, Senhor, abertas, meu Deus, em nome de Jesus, para aprender um pouquinho mais sobre Ti, Senhor, sobre a Tua palavra, para que nossas vidas estejam sempre, Senhor, pautadas, meu Pai, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Deixou, Senhor, para que seja nosso condutor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida, Senhor, da nossa pastora, da nossa professora nessa manhã, Senhor. E, Senhor, venha trazer, Senhor, a mente dela, que ela não venha, Senhor, se perder das explicações, que ela não venha ter esse crescimento, Pai, Espírito Santo de Deus. Usa ela, Senhor, nessa manhã como um instrumento Teu, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas mensagens, Senhor, que eu estudo nessa manhã, venham, Senhor, cair, Senhor, como perto, Senhor, que tenhamos a nossa mente, Senhor, fertilizada nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E que, Senhor, seja para a nossa vida, Senhor, essa fertilizada, Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos, meu Pai, ter desânimo, perdido, Senhor, repreende, Senhor, todo sono, Senhor, toda preguiça, Senhor, toda vontade, Senhor, de sair em nome de Jesus, Pai. Nos dá, Senhor, um momento, Senhor, agradável, Senhor. E disposto, Senhor, a aprender cada vez mais, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós paramos na página 17, né? E a última explicação que eu ia estar passando tudo hoje, que trata-se de que os filhos de Israel mais uma vez fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então é uma nação, ou melhor, se tratando de ser humano, né? Tem seus altos e baixos. Então todas as vezes que Israel se miscigenava, entrava com a idolatria de outros povos, paganismo, né, rebeldia, então Deus levantava a adversidade para poder trazer juízo sobre o povo, né? Para trazer ali o conserto. Então todas as vezes que Israel se levantava em rebeldia, todas as vezes que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o que acontecia? Peia, né? Então se levantavam os outros povos, os filisteus, moabitas, os amonitas, tudo contra o povo de Israel, para subjugar o povo. E aí, haja vista, a gente viu que o povo ficava ali 8 anos, 3 anos, 18 anos, né, nas mãos do inimigo, do povo inimigo, para que eles pudessem se consertar. Se a gente for fazer um parâmetro sobre isso, com os dias de hoje, aí a gente vai ver que acontece muito acerca do ambiente espiritual, né? Hoje, como se nós tivéssemos duas nações, a nação de Deus e a nação do mundo, tá? Então, todas as vezes que o povo de Deus, ele se rebela, ele entra em juízo.
e passa a ser escravo também, espiritualmente falando, do inimigo, certo? Então, se a gente for fazer esse parâmetro, a gente vai ver que Deus, todas as vezes que ele se depara com a rebeldia do povo, vem juízo. Então, teve aqui 2 líderes, 120 anos de paz, que foi Otniel e Eude. A gente viu que Eude, ele teve uma estratégia, por isso que eu perguntei, por que esse homem era canhoto? Né? Porque ele teve uma estratégia, ele fez uma faca, uma espada de 30 centímetros, e ele colocou do seu lado direito, porque ele era canhoto. Então ele colocou a sua destra para que ele pudesse ter mais agilidade, enganando ali, né, a Eglon, para que ele tivesse êxito, né, se colocando como um servo, um vassalo, e ali ele teve êxito para livrar o povo dos moabitas. Amém? Então, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor levantou contra Israel e os colocou nas mãos do rei da Mesopotâmia por 8 anos. Né? Teve também Otniel, irmão mais novo de Caleb, que foi levantado como libertador após o clamor do povo. Então, o povo errava, e quando o povo percebia que estavam indo para o caminho errado, então eles clamavam ao Senhor, e Deus levantava um juiz, levantava um libertador, para aquele povo ser livre dos seus adversários. E após a morte de Otniel, o povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Povo teimoso, povo obstinado. E o Senhor entregou nas mãos dos moabitas 18 anos. Novamente o povo clama e Deus levanta Eude, homem canhoto, que feriu o rei Eglon e livrou Israel dos moabitas após descer o val de Jordão e lutar contra Moabe conforme a palavra do Senhor dada a Eude. Amém? Depois nós vemos... Eu fiz um resumo rápido aqui. Depois nós vemos que Abimeleque é levantado, ou se auto-levanta, né? Como juiz ali. Nome Abimeleque significa meu pai é rei. Na verdade, quem aspirou e lutou para ser rei foi ele mesmo, né? Um dos filhos de Jerubaal, que é Gideão, que tinha 70 filhos legítimos, que poderiam ser líderes em Israel, e teve um que escapou, Jotão escapou, né? E foi ele que deu o livramento para o povo, tá? Então aqui na história de Abimeleque, um juiz sem juízo, uma direção totalmente corrupta que foi dada àquele povo, segundo todas as astúcias e os maus pensamentos, maus procedimentos dele, tá? Aí depois veio algumas judicaturas que eram meio que rápidas, anônimas e meio que sem efeito, até que o povo apareceu em anarquia. O povo apareceu em plena desobediência, tipo, não temos governante, nós podemos fazer o que nós quisermos, né? E isso a gente vê também que Mica, ele fez o quê? Ele fez com sua mãe ali uma imagem de escultura fundida em ouro, e ali ele até consagrou seu filho para que ele fosse sacerdote de um Deus estranho, né? Então, aí a gente vê muitas coisas acontecendo dentro de pequenos espaços de tempo, tá? Entre aspas, porque eram lideranças que não tinham muita ênfase diante do povo, e aí foi um povo que viveu entre altos e baixos, né? Nós vemos que Israel teve muitas lideranças, e no tempo dos juízes, Deus levantou alguns anônimos, e a rebeldia do povo era constantemente retomada após as adversidades sofridas. Homens sem conhecimento da lei eram tomados pelo Espírito, como era o caso de Jefté.
pelo simples fato de que Deus era quem realmente governava. As miscigenações, a idolatria, a teimosia de um povo que andava com Deus, mas não o temia. Eles temiam a Deus todas as vezes que as adversidades se levantavam. Aí eles se lembravam. A Bíblia vai chegar a dizer que o povo se esqueceu de Deus. Eles entravam num nível tão alto de rebeldia, de idolatria, de egoísmo, de egolatria até. Eles entravam num nível tão alto a ponto de se esquecer de Deus, né? E assim viveu por muito tempo, aqui no tempo dos juízes, até que vinha fome, vinha situações adversas, os povos inimigos tomavam os despojos, os povos inimigos colocavam eles por escravos, e o povo ali sabendo que tinha um Deus poderoso, porém, o que eles faziam? Retrocediam todas as vezes. Até que a gente ainda vai estar falando sobre Ruth, que ainda é no tempo de Juízes, ainda está no mesmo período dos Juízes. Aí lá na frente a gente vai ver quando é implantada a monarquia, e eles dizem, não temos rei, podemos fazer o que quisermos, né? Ou então que se institua um rei, né? Aí um certo momento eles começam, não, vamos instituir um rei, nós precisamos de um rei, nós precisamos de uma organização, né? Como se Deus não fosse suficiente para governar o povo. Mas o problema não era não ter um juiz ou não ter um rei, o problema era não ter temor, o problema era não ter obediência. Então o povo sofria todas as vezes por conta da desobediência, e não porque não tinha um líder, e não porque não tinha uma direção, porque quem governava era o próprio Deus. Bastava o quê? Ouvir e obedecer. Como está escrito onde? Em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires e obedecer, todas essas bênçãos correrão atrás de ti. Mas se porventura não obedecer, já era. E era o que acontecia. Então Deus, ele não revoga a sua palavra. Ele continuava trazendo aquilo que era correção para o povo, pois ele corrige a quem ele ama. Então esta é a história de a história do levita. Uma triste história, está em Juízes, capítulo 19, que vai falar de um levita com a sua concubina. História bem triste, inclusive, né? Essa é a história de um crime sexual praticado por pessoas sexualmente pervertidas e que deu ocasião a uma guerra civil em Israel. O levita acabou que meio que se vingando e levantando ali, né, uma guerra civil por conta da injustiça que cometeram com ele e sua concubina. E isso me remeteu, não sei quantos leram essa história, me remeteu um pouco quando os anjos chegaram na casa de Ló, né? E chegaram aqueles homens, filhos de Belial, né? Homens pervertidos, homens de mau caráter. Toda vez que a Bíblia fala filhos de Belial, né, a gente já logo pensa, é o filho do diabo, né? Não deixa de ser. São homens de mau caráter, são homens injustos, homens pervertidos, né? Que não tiveram regeneração, não tem bondade no seu coração. Então, essa é a história de um crime sexual praticado por pessoas sexualmente pervertidas e que deu ocasião a uma guerra civil em Israel. Tudo começou quando um levita foi a Belém, de Judá, em busca de sua concubina, que o abandonara por desgostar dele e adulterar contra ele. A intenção do levita era positiva, pois no versículo 3 da tradução literal é que ele foi à casa do pai da moça para falar ao coração dela. Sendo bem recebido pelo pai da moça, ficou em sua casa mais dias do que tinha planejado. Ele ficou 5 dias na casa do seu sogro. Ao final, tendo conseguido falar ao coração de sua concubina, lançou-se no caminho de volta à casa, levando-a consigo.
Como o dia estava prestes a terminar, ao contrário de se hospedar numa cidade estranha, foi a Gibeá, que estava no território de Benjamim. Lá ninguém da cidade lhe concedeu hospedagem, o que mostra a natureza de seus habitantes. Por fim, um efraimita, que morava em Gibeá, ofereceu-lhe a casa para passar aquela noite numa nobre atitude para com aquele levita. O ancião que hospedara aquela pequena comitiva sabia da natureza má dos homens de Gibeá, por isso convidou o levita e os acompanhantes a pernoitarem em sua casa. Quando nós falamos assim, olha, aconteceu uma situação com um levita, você imagina o quê? Que ele era o quê? Servo do Senhor, você está querendo dizer o quê? Sacerdote? Não, aqui está falando de um filho da tribo de Levi. Ponto. Tá? Porque às vezes a gente começa a olhar como a gente já traz esses jargões para os dias de hoje. O levita era aquele que trabalhava na casa do Senhor. Era um servo de Deus. Ele poderia ser um servo de Deus sem ser um sacerdote, sem ser um obreiro, tá? Mas aqui, quando fala o levita, porque ele era da tribo de Levi, tá? Quando vai falar um levita, os filhos de Judá, os filhos de Benjamim, né? Como está falando aqui, né? Estava no território de Benjamim, o efraimita, que era da tribo de Efraim. Então, normalmente, quando a gente escuta efraimita, beleza, ele era da tribo de Efraim. Toda vez que a gente escuta que ele é levita, a gente pensa que ele é obreiro. Não é verdade? Não, ele era da tribo de Levi, ponto. Tá? Era um homem comum. A palavra de Deus, ela não diz que ele era algum obreiro. O ancião que hospedara aquela pequena comitiva sabia da natureza má dos homens de Gibeá, por isso convidou o levita e os seus acompanhantes a pernoitarem em sua casa. Observemos que é uma história cheia de coisas bonitas. Um levita com espírito perdoador, seu sogro com um sentimento de hospitalidade e alegria muito grande, com uma concubina que se deixara persuadir por uma palavra, que alcançara o seu coração, concedendo-a do erro e da restauração, e um ancião mesmo que não nativo, mas que demonstraram um sentimento de hospitalidade muito grande. E uma história que tinha tudo para ter um final feliz, mas a tragédia estava por acontecer. Homens pervertidos sexualmente pedem ao ancião que lhes dê o homem que acolhera para dele abusarem. Repreendidos pelo ancião, tomam a concubina do levita e a violentam durante a noite inteira. Percebam que, por conta do costume, por conta dos seus princípios da época, eles preferiram dar às mulheres, né? Aqueles homens pervertidos. Por conta do quê? Por conta do princípio de colocar o homem acima da mulher naquele momento, tá? Então, repreendidos pelo ancião, tomam a concubina do levita e a violentam durante a noite inteira, e ela foi levada à morte, né? O texto do versículo 25 pode ser interpretado de duas maneiras. Uma diz que foi o levita que entregou a sua concubina, e outra diz que foi o ancião. O que importa é que ela foi violentada até a morte. Aquilo, bem como a intenção inicial dos homens de Gibeá, foi um ultraje contra um homem que exercia uma função divina. Aqui está dizendo que ele exercia uma função divina. Eu não vejo na Bíblia que ele exercia uma função divina. Eu vejo que ele era da tribo de Levi. Tá? Uma vingança triste. No dia seguinte, o levita encontrou a sua concubina morta, levou seu corpo para sua casa, dividiu-a em 12 partes, as quais enviou pela terra de Israel, a fim de reclamar o povo para punir os habitantes de Gibeá. Uma vez que as autoridades da cidade nada fizeram contra os assassinos, tornaram-se coniventes com a atrocidade cometida.
Também, e não é citado também a filha do homem, né? Só diz que foi a concubina que foi morta. Também a tribo de Benjamim, como um todo, se uniu a Gibeá para lutar contra as tribos, fazendo-se participante das atitudes dos ímpios de lá. Foi a primeira vez que um chamado à batalha uniu as tribos, só que o inimigo não era externo. Muitas vezes somos ágeis em ações internas, isso é, para resolver situações chamadas disciplinares e para atacar as hostes que avassalam o mundo. Deu-se então a guerra civil. Como a região onde se deu a batalha era mais conhecida dos benjamitas, estes levaram vantagem nos 2 primeiros encontros. No último e derradeiro, as tropas das outras tribos obtiveram a vitória usando a mesma estratégia de Josué quando da tomada de Ai. Foi uma verdadeira carnificina. O certo que, ao final, Benjamim foi derrotado do seu exército. Sobraram apenas 600 homens que ficaram escondidos em uma colina chamada de Penha de Rimom. O texto de Juízes coloca-nos frente a frente com a violência daqueles guerreiros. A gente vê muita violência entre guerras, entre tomadas de territórios, e também parece que o povo naquele momento ficava meio insensível, né? Ia perdendo a sensibilidade. E se a gente for fazer um parâmetro e aplicar nos dias de hoje, a gente tem visto isso, sim ou não? A gente tem visto o povo perdendo a sensibilidade por conta de guerras e rumores de guerras, guerras civis, guerras santas, guerras ideológicas, né? E acabam perdendo um pouco da sensibilidade daquilo que realmente estabelece uma unidade de paz, que é o quê? Jesus. Perceba que Jesus ele estabelece a unidade de paz até entre outras religiões, já perceberam isso? É o que traz unidade. As pessoas não conhecem ele, mas geralmente elas dizem que creem nele, que ele é paz, que ele é bom, né? E as pessoas estão perdendo essa unidade, mesmo sem conhecer. E as que conhecem estão perdendo a unidade dentro da sua clã. Isso que é muito mais preocupante, mas é bíblico. Tudo que acharam pela frente que era pertencente a Benjamim foi destruído pela espada e pelo fogo, ficando aquela tribo praticamente sujeita à extinção. A razão de tudo isso, Benjamim foi dizimado, a tribo, né, quase que por inteiro. O que sobrara era tão pouco que sinalizava para a extinção de uma tribo. Esse foi o sentimento que se abateu sobre os exércitos das demais tribos quando caíram em si e viram que iria faltar uma tribo no povo que era a herança do Senhor. Junte-se a isso o fato de terem feito solene voto ao Senhor de que nenhuma tribo iria dar suas filhas aos benjamitas. Como o casamento com mulheres de outros povos era proibido, tudo leva a crer que a tribo de Benjamim seria literalmente riscada do mapa. Observamos que o relato é encerrado da mesma maneira que iniciou. O que o historiador quis dizer é que se houvesse um governo consagrado por Deus, sendo com isso um governo forte, nada daquilo poderia ter acontecido. Isto porque tal liderança iria administrar a justiça e o direito em Israel. Então, a gente vê aqui a finalização de sempre como começa, né? Os altos e baixos. Começa ruim, aí é livrado, aí termina com guerra, aí vem a adversidade, levanta um libertador e por aí vai. No livro de Ruth, o período já começa com fome, um período difícil. Aqui a gente vê, o livro de Ruth fala de fidelidade, principalmente em relação a Ruth e a sua sogra, Noemi. E ainda, como eu falei, né, ainda se trata do período dos juízes. Não tem nenhum ventilador, estou com calor. Ligar o ventilador, estou com calor.
Ainda se trata do período dos juízes, né? Ruth não é comprovado, né? Mas pode vir do hebraico Reut, que quer dizer companhia feminina. Noemi era de Belém. Elimeleque, ele era israelita, da tribo de Judá. E Ruth e Orfa eram moabitas, né? Então, a possibilidade deles não, de alguma forma, não sei, não saberem da lei que proibia o relacionamento entre povos de outras nações. Mas isso é pouco provável, né? Eram gentias, tanto Ruth quanto Orfa, tinham outros deuses. Então, o autor do livro de Ruth é desconhecido, datado entre 1050 e 500 a.C. O tema sobre a intervenção soberana de Deus traz redenção universal. E a palavra-chave, soberania, o Todo-Poderoso Redentor. Versículo-chave, Ruth capítulo 1, versículo 16. Alguém pode ler esse versículo? Porém, não me enche para que te deixe, e me obriga a não servir. Porque aonde quer, fores e viver, e onde quer que andares, ali voltarei. O meu povo é o meu povo, e o Deus é o meu Deus. Você vê que Ruth ali, ela toma uma decisão totalmente divergente daquilo que ela vivia até o momento, né? Ela tomou uma decisão, um posicionamento de abandonar os seus deuses, posicionamento de abandonar a sua pátria e mudar a sua nacionalidade, mudar a forma de vida. Então ela estava decidida ali a transformar a sua vida, tomar um novo passo, né? Então, o livro ele recebe o nome da personagem principal, que é a moabita Ruth. Na Bíblia hebraica, este livro faz parte dos 5 rolos das festas e era lido durante a festa judaica de Pentecostes. Este livro de 4 capítulos é o terceiro entre os denominados históricos, embora seu conteúdo seja diferente dos demais. Ele relata que nos dias em que os juízes julgavam, um homem chamado Elimeleque saiu de Belém para peregrinar nos campos de Moabe. Como em outros relatos bíblicos, essa peregrinação foi por causa da fome que havia na terra. Com ele foi sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion, que casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, respectivamente. Passados cerca de 10 anos, Elimeleque e seus 2 filhos haviam morrido. E Noemi resolveu voltar para Judá, porque ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo e, dando-lhe pão, as 2 noras de Noemi acompanharam-na no início da caminhada. Noemi, todavia, pediu-lhe que voltasse cada uma para a sua respectiva família. Orfa atendeu o pedido, mas Ruth negou-se a ficar em Moabe e acompanhou a sogra até Belém, aonde chegaram ao início da colheita. Ruth saiu a colher espigas e veio ao campo de Boaz, parente de Elimeleque, seguindo o conselho de Noemi. Ruth pediu a Boaz que fosse seu remidor. Boaz concordou em adquirir a terra que havia pertencido a Elimeleque. Também tomou Ruth, viúva do filho deste, por esposa. Na lei, um parente próximo, um irmão, ele poderia tomar a terra de herança, né, comprar, era liberado para quem já era da extensão familiar, para que ele pudesse dar continuidade na herança. E também tinha a questão do casamento da lei, né, da lei do levirato, se eu não me engano. Tinha a questão do casamento, que se o marido morresse, o cunhado poderia tomar por esposa. Então, como não tinha cunhado, o parente mais próximo poderia tomar Ruth por esposa. Quando esse parente abriu mão, né, da herança
e também de tomar ela por esposa, Boaz se colocou como o parente remidor, tá? Então ali foi mais ou menos que um acordo o casamento deles, tá? Boaz e Ruth foram os pais de Obed, que foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, e ela é citada em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, né? Assim como a gente falou também de Raabe, né? Também tem Batseba, então foram mulheres que foram citadas na genealogia de Jesus. Moabe fruto da relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Isso está em Gênesis capítulo 19, do 36 ao 37. Os moabitas, portanto, eram semitas, assim como os israelitas. O que eram os semitas? Eram judeus e árabes, eram um principal conjunto linguístico composto por uma família de vários povos, dentre os quais se destacam os árabes e os hebreus, tá? Então, alguém já ouviu falar dos antissemitas? Tá? É um grupo linguístico, é um grupo que tem ali um conjunto linguístico. São compostos por família de vários povos ali, dentre os quais se destacam árabes e hebreus. Então eram semitas, assim como os israelitas. A língua dos moabitas era semelhante à língua do povo de Deus. A terra de Moabe ficava ao leste do Mar Morto, como se a gente fosse daqui, não geograficamente, mas eu estou falando de linguística, né? Como se a gente fosse daqui, ou para Angola, ou para Portugal, que a gente vai ter ali um conjunto linguístico parecido, tá? A gente vai ter uma comunicação. O autor desse livro é desconhecido. O Talmud, bem como muitos estudiosos da Bíblia, acha que tenha sido escrito por Samuel. Os estudiosos discordam quanto à data da redação do livro, porém o seu cenário histórico é evidente. Os episódios relatados em Ruth se passam durante o período dos juízes, sendo parte daqueles eventos que ocorrem entre a morte de Josué e a ascensão da influência de Samuel, provavelmente entre 1150 e 1100 a.C. A história a ser lembrada. O livro é bem pequenininho, né? Tudo aconteceu na época em que os juízes governavam a terra. Governavam na terra. Elimeleque, sua esposa Noemi e os 2 filhos do casal, Malom e Quilion, foram a Belém de Judá para Moabe peregrinar, devido à fome. Com a morte do marido, Noemi ficou em companhia dos filhos, os quais, possivelmente sem a orientação paterna, se casaram com mulheres moabitas, cujos nomes eram Orfa e Ruth. Pouco tempo depois morrem também ambos os filhos, ficando Noemi desamparada. Aí a gente já conhece a história, né? Orfa decidiu seguir o seu caminho, foi para sua família, voltou para sua família, e Ruth se manteve com a sua sogra. E ali, com fidelidade ao propósito de Deus, encontra Boaz, né? E, consequentemente, teve uma descendência abençoada. A causa da morte do marido e dos filhos não nos é apresentada, muito embora os nomes dos filhos lembrem situações de fraqueza e definhamento físico. Malom significa doente ou franzino, e Quilion significa definhamento. Misericórdia, né, irmão? Escolher um nome desse. Mas é que havia-se o costume de, quando era dado o nome ao filho, ou era pela situação que se vivia, ou era por alguma característica da criança. A causa da morte do marido e dos filhos não nos é apresentada. Eu já li isso aqui. Diante do quadro, isto nos induz a pensar que eram portadores de algum tipo de enfermidade. Entretanto, falar sobre a causa da morte deles não era propósito do escritor.
Ele estava preocupado em narrar as atitudes das mulheres que agora passam a ocupar o centro da história. Diante do quadro não restava mais nada a Noemi, a não ser voltar para casa em Belém de Judá. Lá o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Com isto, Noemi tentaria sozinha sobreviver em sua terra, uma vez que ela já era idosa e não podia gerar mais filhos para suscitar descendência através das noras. Despede-se delas, incitando-as a voltarem a Moabe. No conselho ela usa de transparência. Eu não posso lhes oferecer mais nada, disse ela. Não há mais esperança para mim a não ser tentar sobreviver na minha terra, uma vez que a mão do Senhor se descarregou contra mim. Possivelmente Noemi tenha imaginado que tudo aquilo ocorrera pelo fato de terem saído da terra natal para um país estrangeiro e com outros deuses a fim de tentar sobreviver. Em seu sábio conselho, ela invoca o amor fiel do Senhor. Em hebraico é traduzido como amor fiel. Como retribuição à atitude bondosa que suas noras tiveram durante o tempo de convivência, mesmo tendo amargura de vida, Noemi é lúcida o suficiente para dar sábios conselhos. Então, mediante o conselho de Noemi, Orfa preferiu sair e Noemi preferiu permanecer com a sua sogra, né? E aí ela fez aquele, vamos dizer assim, aquele pacto, né? Tomou aquela decisão de permanecer com a sua sogra e seu Deus se tornaria o Deus dela, sua nação tornaria, seu povo é o meu povo, né? Então a sua nação se tornaria a nação dela, e onde ela pousasse, a nora também pousaria, onde ela morresse, a nora também morreria. Então ela colocou ali como se fosse um pacto com a sua sogra e permanecer com ela em fidelidade. Uma grande resolução. Os argumentos de Noemi para com as suas noras foram parcialmente persuasivos, isto porque Orfa, que é a primeira a ser citada, toma a iniciativa de voltar à sua terra. Ruth, que é secundária na narrativa até esse momento, confira Ruth 1:4, que ela é outra nora. Agora ocupa o centro da cena e vai assim até o final. Ruth é incisiva. Ela não deixa espaço para argumentação contrária por parte da sua sogra. Sua disposição é muito grande em abandonar os seus deuses nativos e a terra natal e ir em busca de um destino incerto, numa terra estranha e com um Deus diferente. Perceba que quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali, Abraão ele tinha uma direção de Deus, sim ou não? Ali eu não posso nem dizer que o futuro dele era incerto, porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, Ruth, ela toma uma decisão de acompanhar a sua sogra, mas ela não sabe o que vai acontecer ali na frente. Realmente é incerto. Você não vê que Deus tenha falado com ela. Você não vê que ela tenha tido uma oração, né? Ela simplesmente tomou uma decisão. Isso me leva a crer que quando nós sabemos o que é certo e o que é errado, basta a gente tomar a decisão. Entre o certo e o errado, entre o certo e o incerto, eu vou tomar a decisão mediante aquilo que eu já sei que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes, eu abro um parênteses aqui, tem pessoas que vê o certo e vê o errado, sim ou não? Só que ela, sabendo que está no caminho errado, ela vai orar a Deus. Vocês já viram isso, gente? Eu vou orar a Deus para ver se essa é a vontade de Deus. Deus está no erro? Deus não está no erro. Se eu estou vendo que tem dois caminhos, um é certo e um é errado.
Se eu sei que o caminho certo é o que agrada a Deus, eu preciso orar a Deus para saber qual caminho eu vou seguir. Tem gente que é assim? Tem. Tem gente que é assim. Fica em dúvida se erra ou se faz o certo. Eu conheci algumas pessoas que começaram a ver coisas erradas dentro de um ministério. Coisas erradas mesmo. Coisas terríveis. E aí eu falava assim: tu já orou? Já. Por que tu não sai? Eu estou esperando a resposta de Deus. A pessoa está orando, Deus está revelando que a coisa está errada. A pessoa está orando ali, Deus está mostrando, olha, cada vez que ela ora, mais sujeira sai debaixo do tapete. Aí ela fala assim: Deus ainda não me responde? Meu Deus. Deus não respondeu. E aí quando é que Deus vai responder? Quando ele se materializar na sua frente? Aí está noiva. O abençoado não quer trabalhar. O abençoado trai. O abençoado não quer saber de Deus. Irmã, por que tu não larga essa criatura? Porque eu estou esperando Deus me confirmar. Está vendo já? Deus está confirmando. Deus está mostrando. Então eu vejo aqui fazendo um parâmetro entre Abraão, que Deus falou para ele: sai, vai, eu ainda vou te mostrar. Então ele saiu com a certeza do quê? Eu vou sair porque Deus está comigo, e eu vou chegar lá e eu vou ver. A Ruth, ela olhou e falou assim: a minha sogra está sozinha. A minha sogra me acolheu. Qual é o certo a se fazer? Eu vou acompanhar ela, porque ela me ajudou, porque ela me acolheu, porque ela é minha sogra, porque de repente ela não tinha parente próximo. Então ela entendeu que o certo era aquilo, não que Deus tivesse revelado para ela. E hoje eu vejo uma espiritualidade tão grande, que a pessoa vê o certo e vê o errado, mas ela precisa ver Deus falar. Aí, cadê a razão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes, Deus ele não vai se materializar na sua frente. Muitas vezes, Deus não vai falar com você. Muitas vezes Deus não vai dar o sinal que ele deu para Gideão. Por quê? Porque ele já te deu a palavra e já te deu o dom de saber o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente não toma decisão porque a gente não quer fazer o que é certo. Então aí a gente joga no colo de Deus. A Deus que tem que me responder. Só que Deus já está respondendo. Deus está mostrando, Deus está dando direção, Deus está abrindo os olhos, Deus está falando as coisas, e a pessoa, ó, porque ela não quer fazer o certo. Amém? Então os argumentos de Noemi para as suas noras foram parcialmente persuasivos. Isso porque Orfa, que é a primeira a ser citada, toma uma iniciativa de voltar à sua terra. Ruth, que é secundária na narrativa até esse momento, agora ocupa o centro da cena e vai assim até o final. Por isso que o nome do livro é Ruth. Ruth é incisiva, ela não deixa espaço para uma argumentação contrária por parte da sua sogra. Sua disposição é muito grande em abandonar os seus deuses nativos e a terra natal, e ir à busca de um destino incerto numa terra estranha e com um Deus diferente. Afirma Ruth de modo resoluto que jamais abandonaria a sua sogra. Onde ela fosse, Ruth também iria. Onde fosse pousar, ela também pousaria. Disse que a partir daquela hora abriria a mão dos seus deuses, pois o Deus de Noemi passaria a ser o seu Deus. O seu destino seria na terra e com o Deus de Noemi.
Só há uma coisa que me poderá separar de ti, disse Ruth a sua sogra, a morte. Diz, onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Para selar esse compromisso, ela evoca o Deus de Noemi, que a partir de então seria o seu Deus, submetendo-se a qualquer castigo caso quebrasse esse compromisso. Ela fez um voto com Deus. Ela fez um pacto com a sua sogra. É outra coisa muito séria e muito importante, que hoje em dia a gente vê muita gente banalizando, que é voto. Fazer um voto com Deus, irmãos, é um compromisso mais importante do que com seu patrão, do que com seu chefe, do que com um amigo, do que com seu marido. Um compromisso com Deus é muito importante. Deus, ele vela, ele leva muito em consideração as alianças, os pactos e os votos. E a gente precisa ter muita seriedade em cumpri-los. O seu destino seria na terra e com o Deus de Noemi. Só uma coisa que me poderá separar de ti, que é a morte. Para selar esse compromisso, ela evocou o nome de Deus. O contraste, a sensibilidade dessa estrangeira com a insensibilidade dos nativos de Israel para com Deus e suas coisas, segundo o livro de Juízes, note a grandeza do seu sentimento daquela que poderia ser considerada como filha das trevas. Até então, com aqueles que deveriam ser filhos da luz. Sinta o senso de compromisso de uma mulher nativa, de um povo estranho, em relação à ausência desse mesmo sentimento por parte do povo de Deus. É algo chocante que quando pensamos isso em relação ao passado, e muito mais quando aplicamos ao presente. Noemi nada mais pôde fazer a não ser aceitar a situação de ambas dirigirem-se a ajudar. Eu penso assim, irmãos, se ela teve tanta convicção de seguir o Deus de Noemi, se ela teve tanta convicção de seguir a sua sogra, é porque a sogra dava testemunho. Havia ali uma mulher que tinha compromisso com Deus. E isso, de certa forma, contagiou Ruth. E é por isso que ela quis seguir. É por isso que ela quis, de repente, Noemi contava acerca do que aconteceu no passado. O que aconteceu com seus pais. O que aconteceu na libertação do povo do Egito. O que aconteceu no deserto. Então ela deveria ouvir essas questões e aquilo encheu o coração dela. Porque a palavra de Deus, ela diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, certamente, aquela mulher, Noemi, ela contagiou o coração de Ruth. Porque o coração dela estava disposto a ouvir, disposto a absorver. E ela creu. Porém, não foi a mesma coisa que aconteceu com Orfa. E a Bíblia fala que ela voltou para a sua família. Aí, olha só. Eu não sei se Ruth tinha família naquele momento que pudesse recebê-la. Mas presta atenção. Às vezes, quando a gente encontra um outro refúgio, a gente não busca o refúgio de Deus. Às vezes, eu não estou falando isso a questão da família. A família realmente é o nosso refúgio. Mas quando a gente tem um outro refúgio, um outro recurso, uma outra forma de resolver, na maioria das vezes, irmãos, eu falo isso com muita certeza, na maioria das vezes, as pessoas buscam primeiro os recursos terrenos do que Deus. Aqui ela não tinha nenhum respaldo, ela não tinha nada que garantisse a vida dela, nada que garantisse a segurança dela, a não ser Deus de Noemi. Você está entendendo? Será que quando olharem para a gente, vão falar assim, não, eu estou contigo, porque eu vou servir esse Deus que você serve. Eu vejo que nele tem refúgio. Por que muitas vezes tem pessoas que não querem servir o nosso Deus? Você sabe por quê? Alguém se arrisca a dizer? O que você acha? Por que muitas vezes
Existem pessoas que olham para a gente para ser crente igual esse, eu não quero não. Por quê? Mas vamos especificar os testemunhos. Vamos especificar o que é essa falta de testemunho. Hã? Tem pessoas que não gostam de seguir regras. E as pessoas que não gostam de seguir regras, elas conseguem ser cristãs? Por quê? Se Jesus é liberdade. Mas Jesus não é liberdade? Não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Por que a gente tem que seguir regras? Vamos, gente. Regiane. Por que a gente tem que seguir regras? Para obedecer a palavra de Deus. Mas Jesus não é liberdade? Agora eu pergunto, que liberdade é essa que Cristo nos oferece? Que liberdade é essa que Ele nos oferece, que Ele nos chama de servo? Você já ouviu isso? Isso não é liberdade. Ai, não pode isso, não pode aquilo outro. Ai, não, isso não é liberdade. Deus não é assim, Deus não é tirano. Deus tem princípio. Deus dava tanta liberdade para o povo, que a gente viu agora nos últimos 2 livros que a gente estudou. Deus dava tanta liberdade para o povo, que o povo entrava na rebeldia, entrava no paganismo. O que acontecia? O que acontecia para Deus trazer o povo de volta? Juízo. Juízo. Liberdade sem princípio é libertinagem. Entenda isso. A liberdade sem os princípios de Deus, ela se torna libertinagem. É onde acontecem o quê? Onde nascem os filhos de Belial. Vocês estão entendendo? Onde é que nascem os filhos de Belial? A partir do momento que a liberdade excessiva leva aquele povo à libertinagem. Deus dava liberdade, o que o povo fazia? Se voltava contra Deus, esquecia Deus. Então hoje a gente vive uma realidade que as pessoas acham que Deus não tem princípios. Acha que a gente pode viver a moda Bangu, como diz a Silene. Tem que viver a moda Bangu agora. Por quê? Porque Jesus é liberdade. A libertinagem leva a pessoa à ruína. Leva a pessoa à derrota. Uma pessoa que vive sem disciplina, sem princípios, sem direção, ela nunca vai alcançar objetivos. Entenda isso. Se a gente não tiver regras na nossa vida, a gente nunca vai conseguir ter êxito. Então, órfã, ela decidiu voltar para sua família. Não estou dizendo que ela estava em libertinagem, tá, irmãos? Mas ela decidiu voltar para sua família. E Noemi e Ruth decidiu ficar com Noemi para servir um novo Deus, para ter uma nova vida. Por quê? Porque ela ouviu falar dele. Ela ouviu falar dele. E ela ouvindo falar dele, ela mesma estabeleceu um pacto, ela mesma estabeleceu uma regra. E ela colocou que se ela não cumprisse, que poderia vir juízo sobre ela. Por quê? Ela já estava sabendo quem era o Deus que ela ia servir. Tá? O contraste é a sensibilidade dessa estrangeira com a insensibilidade dos nativos de Israel. A gente vê muito isso. Talvez a gente já esteja tão
familiarizado com a história da Bíblia que a gente já não aplica mais na nossa vida. Agora, um ímpio, um gentil, alguém que nunca conheceu a Deus, quando essa pessoa ela começa a experimentar as boas novas, ela começa a ser cheia, ela começa a ter mudanças. E às vezes até quem chama um ímpio para vir acha incrível. Ah, você viu? Tá no primeiro amor, que não sei o quê, mas a pessoa que chamou já não sente mais. Você já viu isso acontecer? Acontece muito. A pessoa já está tão familiarizada que virou algo mecânico, religioso. Porque a religiosidade dos últimos dias, irmãos, é o que está matando muito crente. É a religiosidade dos últimos dias. Está matando muito crente. A gente está se acostumando com a arca. A gente está se acostumando com a arca, como se fosse apenas um móvel de dentro de casa. A gente tem que ser igual Obed e receber a arca de maneira diferente. Receber a presença de maneira diferente. Nós precisamos entender quem é que estamos servindo. Assim como essa ímpia aqui entendia já qual era o Deus que ela ia começar a servir. Às vezes a gente é crente só na capa. Mas não obedece princípios da Bíblia. Não consegue viver aquilo que a Bíblia nos traz. É fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil, não. Mas tem coisas que são gradativas, mas a gente nunca busca. Ah, eu quero a presença do Espírito Santo. Tu busca, tu ora, tu jejua. Ah, eu quero viver o meu chamado, o meu ministério. Tu busca, tu ora, tu jejua, tu pratica. Então são coisas que a gente precisa ter a atitude. Ruth teve uma atitude. A disposição para o trabalho. A chegada à terra natal é chocante para Noemi. Vemos que toda a cidade se comoveu por certo, o falecido Elimeleque era alguém com certo destaque na cidade. A resposta de Noemi é amarga. Disse que o Senhor se tornara seu inimigo, por isso seu novo nome deveria ser Mara, de vida amarga, só por sair palavra amarga. Agora você imagina, né? A mulher perdeu o marido e os 2 filhos. Então, a gente faz aqui também um parâmetro da mulher de Jó. Né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. A mulher tinha perdido tudo que ela tinha. Os 10 filhos, marido doente. Então, em questão em se tratando de ser humano, né? E de ter empatia, que eu não consigo ter empatia com essa mulher, irmão. Não consigo. Primeiro que eu não tive 10 filhos, né? Mas eu não consigo pelo fato de que, imagina o quanto que duro que foi isso. Eu vejo aqui também Noemi, um período complicadíssimo de escassez. Ela perdeu seus 2 filhos e seu marido, o homem era o provedor. Entende? E ela estava num período de escassez, sem contar a dor de perder os seus entes queridos. Não se fala de que maneira foi a morte, mas toda morte é dolorosa. Agora você imagina. Então ela se sentiu amargurada, ela se sentiu entristecida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode ficar triste? Sim. Ah, crente não fica triste. Fica sim. Eu não posso alimentar a minha tristeza. Você entende? Por quê? Porque eu e você temos um fruto do Espírito chamado alegria. E ela não vem de nós. A gente tem um fruto do Espírito chamado paz. E ela não vem de nós. Então,
Aos poucos, Deus foi encaixando, foi colocando tudo no seu devido lugar. A resposta de Noemi é amarga. Nesse estado, ela deixou de ver até mesmo a amizade de Ruth, que Ruth lhe demonstrava. Ruth significava amizade. Ela perdera a visão de que nada é melhor do que um dia após o outro. Realmente, os anos em Moabe foram-lhe muito amargos. Anos amargos, situações amargas, vida amarga e palavras amargas. O percurso de Noemi, amara, agradável, amarga, tinha chegado ao ponto maior. Agora era hora de reversão. Era hora do Todo-Poderoso reverter o percurso, só que não seria uma mera reversão. Uma espécie de volta à situação de alegria inicial. Seria algo muito maior. E eu quero abrir um parênteses aqui. Que se você estiver vivendo um momento de amargura, não desanime. Porque Deus, ele faz reverter os momentos de amargura todas as vezes que nós clamamos a Ele. Ou que nós nos posicionamos com Ele. Ele reverte o momento da tristeza e o momento de alegria. Ele reverte o momento da amargura e o momento de regozijo. Não se turbe o vosso coração. É uma lição para a gente. É uma lição muito, muito linda que essa história traz para a gente. De reversão, de redenção, de resgate, de renovo. Você está entendendo? Você acha que Deus mudou? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, irmãos. E eu sinto de falar para você, eu não sei para quem, mas que Deus não mudou. E que a situação, ela vai mudar. Porque Deus é um Deus de transformação. Ele é um Deus que ele muda situações. Pode ter se levantado muitas coisas. Aqui no caso se levantou morte, aqui se levantou a tristeza, aqui se levantou a fome, a necessidade. Se levantou necessidade, morte, tristeza na tua vida, Deus reverte, irmão. Deus reverte. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir, para você fazer igual órfã, vai embora. Mas Ruth preferiu ficar, mesmo tendo um futuro incerto, mas sabendo que quem estava na frente tinha todo o poder de mudar a situação. Amém? Noemi, que significa agradável, original teria, ao final do percurso de volta, um sentido totalmente novo. Veja o final da história de Jó. Ele recebeu muito mais do que antes. As coisas aconteceram rapidamente. Na pobreza, Ruth, que era a mais nova, vai colher as sobras das espigas. Sobre a respiga. Cadê o coisa? As espigas deixadas no campo depois da ceifa, ou seja, o resto das espigas, tá? Que era a respiga. Sua disposição e beleza chamam a atenção de Boaz, dono dos campos onde, por providência divina, fora ela respigar. Parente do falecido esposo de Noemi. Admirado ao saber de sua fidelidade para com Noemi, ele a protege e dá-lhe provisão. Com Deus, irmãos, não tem coincidência, tá? Vou falar mais uma vez para você. Com Deus não existe coincidência. Deus, ele trabalha em cima de propósito. Você imagina, ela fez um voto com Deus, ela fez um pacto com Deus e com a sua sogra, e Deus já estava começando a trabalhar em cima do propósito na vida dela. Quem? Uma israelita? Uma moabita? Uma gentia? Às vezes a gente olha, mas quem sou eu para fazer pacto com Deus? Quem sou eu para poder colocar diante de Deus alguma coisa? Noemi, ou Ruth, era moabita, adorava outros deuses. Ela estava aqui, mas ela colocou posicionamento na sua vida, diante de Deus. E todas as vezes que a gente coloca posicionamento na vida da gente, diante de Deus, pode ter certeza, irmão, pode se levantar o inferno todinho, não vai impedir o propósito de Deus na sua vida.
Porque sabe qual é a mania que a gente tem? De ter medo do inimigo. A gente tem essa mania de dizer que o inimigo fez isso, que o inimigo fez aquilo, que não vai botar a mão por causa do inimigo, porque o inimigo isso, porque o irmão, o inimigo ele não tem mais poder do que Deus. A gente precisa aprender a falar mais de Jesus e menos do inimigo. A gente está dando muita ênfase, muito poder a quem só quer adoração. O diabo ele só quer adoração. E toda vez que a gente começa a colocar ele muito para cima, ele está sendo adorado. Você está entendendo? Maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Ah, pastora, mas eu vi um demônio na igreja, eu vi um... Irmão, o diabo foi na presença de Deus. Você acha que ele não vai entrar aqui? Ele foi na presença de Deus. Ele vai entrar aqui. Mas onde é que estão os valentes para poder expulsar? Na autoridade do nome de Jesus tem que sair. Não é na autoridade do meu nome, nem na autoridade do teu nome. É na autoridade do nome de Jesus. Tem que sair, irmão. O inimigo não tem mais poder do que Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu viajo muito, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Não? Dez e meia. Depois eu vou falar do questionário. Onde que eu parei? Em Ruth 2:20, as amarguras de Noemi começam a se dissipar, ou seja, ela começa a ser curada. Ela já vê a mão de Deus no processo, sabendo que nos corações de Ruth e Boaz começará a surgir um sentimento afetivo. Noemi ensina a Ruth o que deveria fazer para que o sentimento fosse alimentado de modo sadio. Boaz, que era homem digno, assume Ruth como sua esposa pelos meios legítimos. Veja que no meio do processo ele afirma ser ela uma mulher virtuosa, o que era testemunhado por toda a sua cidade. Deus sempre honra as atitudes que assumimos com fidelidade de alma. A recompensa. Do casamento entre Ruth e Boaz nasceu Obed, que significa servo. Nele estava o fim do percurso de Mara e a Noemi. Da amargura ao agradável, do árido ao restaurado. Ao mesmo tempo, o fim do percurso era o início de outro que iria chegar a Davi, o rei de Israel, e a Jesus, o rei dos reis. Esta é a recompensa maior daquele que deixa o Todo-Poderoso controlar seu destino. Isto é, ele passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Impressionante é o testemunho dado pelas mulheres ao nascimento de Obed. Elas próprias reconhecem a mão de Deus em todo o processo. Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Amém? Eu não vou iniciar o livro de Samuel, irmãos, porque não vai dar tempo da gente chegar nem na metade. E aí, para não ficar... Eu quero falar dos questionários. Alguém tem alguma pergunta? Em relação às outras lições? Nada? Eu tenho um pouco de dificuldade de me prender à apostila, vocês perceberam isso, né? Eu não vou usar a apostila na próxima aula. Eu tenho um pouco de dificuldade. Quem já participou comigo no discipulado sabe que eu não me prendo à apostila, né? Eu levo ela para ela ficar ali. Mas eu tenho essa dificuldade. Hã? Já está tão impregnada em mim aquela apostila que eu não... Então, irmãos, eu fiz o questionário... Cadê? Eu fiz o questionário da aula do livro de Juízes. Esses aí são o quê? Prova? Tu quer entregar?
Eu já terminei, então vem. É que eu já terminei aqui, não vou iniciar o livro de Samuel. O último questionário está na